Amém. Graças a Deus, uma boa tarde a todos. Amém? Glória a Deus. Vamos então iniciar nosso companheirismo. Reunimos nós aqui para glorificar ao Teu Jesus. Reunimos nós aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos nós aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. De mãos dadas a cantar para glorificar ao Rei Jesus. De mãos dadas a cantar para glorificar ao Rei Jesus. De mãos dadas a cantar para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Senhor Jesus, nós estamos gratos a Ti por estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor. E, ó Pai, neste companheirismo, queremos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos visita, que o Senhor possa falar em nossos corações, através dos louvores, através da palavra de cada irmão que irá participar aqui. Que o Senhor se faça presente, ó Deus, em tudo que formos fazer aqui. Esteja conosco, ó Pai, que sintamos a Tua presença, que possamos sair daqui melhores, animados, e que nossos irmãos que estiverem acompanhando também sejam abençoados por Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos aqui começar cantando o 228. Eu esqueci o nome da irmãzinha. Se quiser vir sentar aqui na frente, junto, você tem a liberdade, tá? Pode vir, tá bom? Fica à vontade, tá? Deus abençoe. Vamos então cantar o 228 em Ré maior. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados,
vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo ou bem fazendo, no nome santo. Esse nome tem poder, o nome santo, alegre canto. Eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudente, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sois remido no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ainda continuar aqui cantando. Depois eu quero que as irmãs cantem aí um hino. A Thalita e a irmã Nicole. É o 231. Pode ser do Inário, o hino que vocês... Canta aquele que o pastor Wesley canta. Depois os irmãos colocam na tela aí. É um bem conhecido. Já determinei, pode ser eu já determinei, que a vitória é minha e ninguém vai tomar. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais belezas terá. No vale da sombra da morte, nas alturas em glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Vai desprezar a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti no além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim,
precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vamos falar nosso tema? Prioridade pra mim é Jesus. Prioridade pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que prioridade pra mim é Jesus. Amém. Quatrocentos e três. Já determinei que a vitória é minha, ninguém vai tomar. Eu já declarei que na minha vida bênçãos sempre vão estar. Eu já decidi que venha o que vier, ou passe o que passar, não vou desistir. De vitória em vitória sempre vou andar. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer, e que pouco a pouco chego mais perto de Deus. Se estou juntinho dele, posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez. Eu estou na bênção e na bênção vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer, e que pouco a pouco chego mais perto de Deus. Se estou juntinho dele, posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez. Eu estou na bênção e na bênção vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Amém. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos cantar o 411. E os irmãos, procurei para mim, amigo não, guia-me, Vamos cantar aqui esse 411 em Ré maior. Sigo caminhando pelo mundo.
Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para descansar. Não posso parar. Sou um filho de Deus. Sou caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Deus, eu preciso de Ti. Dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Deus, eu preciso de Ti. Dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de Ti não desistirei. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de Ti não desistirei. Amém. Aleluia. O Senhor Glória. está sempre cuidando de nós. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Vamos ainda cantar este hino. O amigo, o guia-me. Não, nesse não. Se não achar, você pode colocar isso aí. É isso. Não está digitado dessa forma embaixo, não. Ele está digitado antigo lá, os hinos antigos. Senhor, eu quero na Tua vontade estar, pois meus caminhos estão em Tuas mãos. Prioridade. As minha escolha já fiz, e esta foi o Teu querer, por onde guiar os meus passos, Senhor, eu irei. Guia-me, usa-me, pois entreguei em Tuas mãos, meu Senhor. Cumpra em mim o Teu querer, manifesta a Tua vontade perfeita em meu ser. Minha alma deseja sempre estar nas mãos do Senhor.
Meu coração sempre anela mais no teu amor, pois tudo que cumpriu em mim a minha eleição confirmou. Sou um filho real, sou guiado pelas mãos do Senhor. Guia-me, usa-me, pois entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpra em mim o teu querer, manifesta a tua vontade perfeita em meu ser. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpra em mim o teu querer, manifesta a tua vontade perfeita em meu ser. Manifesta a tua vontade perfeita em meu ser. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos então agora para passar aqui para a segunda parte, né? Os destaques primeiramente. Quem tem destaque dos cultos que você ouviu? Um destaque que te marcou? As irmãs também participam. Se vocês quiserem se assentarem aqui para ficar bem mais perto, vocês têm a liberdade. Tem um pastor, se quiser se assentar aqui também, perto de nós. Amém? Quem tem um destaque? Pode falar daí mesmo. Deus, do pastor Wesley, ele falou de manhã que Deus não entra em corações de rocha. Coração de carne, né? Coração de carne. Deus agora. Na hora que ele estava falando sobre isso, eu lembrei desse hino. Vai te dar um coração de carne, vai fazer sua serviço, Ele é fiel. Deus agora vai te dar um coração de carne, vai quebrantar todo o teu ser, pois Ele pode refazer, Ele é fiel. Bem antigo, né? Graças a Deus. Mais alguém tem um destaque? Eu tenho um destaque. Hoje o pastor Wesley falou aqui sobre que nós não podemos estar brincando de igreja, né? E ontem na pregação lá em Cacilândia, o irmão Rian falou a mesma coisa. Então nós vemos que o Espírito Santo, Deus, ele está falando a mesma língua em toda a partícula da noiva, porque esse é um tempo de aperfeiçoamento, né? Verdade. Irmão, ele falou muito sobre a mesma linha de pregação que o pastor Wesley usou essa manhã, né? Sobre o vir aos cultos, sobre ser firme, né? Na nossa posição. Foi muito bom. O irmão João, na oração, ele falou assim, na hora ele falou, eu não sei quem que falou hoje, mas foi o irmão João que falou, né? Na oração ele falou, nós não podemos ficar brincando de crente. O irmão João, na oração, ele falou, né? Mais alguém tem um destaque? Uma Nicole, uma Suzana. Passa lá, ela. Meu destaque é do pastor Wesley hoje de manhã, né, que ele falou sobre o fogão a lenha. E realmente, eu já cozinhei em fogão a lenha mesmo. Quando você quer apagar o fogo, você tira o tição que fala, né, e joga fora do fogo. Aí ele sozinho lá, ele se apaga. Aí quando você quer um fogo maior, você pega todos eles, junta de novo, aonde o fogo fica bem maior. E outro destaque também do irmão Rian ontem à noite, ele falando que às vezes a gente fala assim, mas por que não acontece isso comigo? Porque, né, Deus não faz isso comigo? Aí ele falou que o sol está lá brilhando, mas a gente faz a nuvem tampar o sol.
né? Então depende da gente. O sol está brilhando, a gente que coloca a nuvem lá tampando o sol. Nessa mesma linha aí, o pastor Wesley falou hoje de manhã. Ninguém pode tirar você dentro da igreja, impedir de você de vir na igreja. Mas é a nuvem que nós colocamos, né? São as diversidades, os complexos, né? Que às vezes nos tira de vir à igreja, né? Então, ninguém pode tirar, e é só Deus que pode perdoar, né? Só Deus pode perdoar as nossas falhas e nós prosseguir adiante, bem? Mais algum destaque? Os irmãos têm um destaque? A irmã Natiele. Falando a respeito da gente estar presente aos cultos, né? Eu me policio bastante e me cobro muito sobre isso de horário. Eu fico pensando, gente, a respeito de escola. A gente tem o compromisso de ter que estar lá com esse horário, senão eu tomo advertência. E na igreja? Eu penso, às vezes a gente chega 10, 15, até meia hora atrasado, se bobear, chega, igual falou hoje, né? Só para comer. Mas e a nosso compromisso real, né, com Cristo? Porque aqui não é compromisso com o homem, né? É com Cristo. Ali na escola, no trabalho, a gente está tendo compromisso com o homem, né? E a gente cumpre. Porque a gente sabe que tem advertência, mas a gente não sabe, não tem a dimensão do problema que pode estar causando para nós mesmos, né? A gente está chegando atrasado aos cultos. Nós vamos, dentro dessas prioridades, nós vamos falar sobre isso também, sobre estar nos cultos, né? É uma das prioridades do cristão, é estar nos cultos. Mais alguém tem algum destaque, irmão Márcio? A irmã Lourdes, tem algum destaque, irmã Lourdes? Pode vir, isso. Vamos participar, né? Meu destaque é do pastor Nilson, lá de Rondônia. Ele disse assim, que nós temos que olhar para um erro do irmão, não, assim, incentivar ele no erro, né, no pecado, assim, no erro que ele está fazendo. Mas nós temos que olhar para ele com um olho de compaixão. E o pastor João Bosco também falou assim, que muitas vezes nós recebemos uma carga tão pesada que aquilo ali não dá para nós suportar. Que aquilo ali não é que Deus dá para nós. Porque muitas vezes Deus dá uma luta para a gente, que a gente... Ele sabe dar, né, o tanto que a gente pode suportar. E muitas vezes não é Ele, é Deus. Muitas vezes é o inimigo que dá aquela carga. Então nós devemos suplicar a Deus e pedir misericórdia para Ele, que, se for possível, passa da gente aquele cálice, aquele mal, né? E foi muito importante. Amém. Sobre o que a irmã falou hoje de manhã, o pastor também falou hoje de manhã, né? A pessoa já está tão mal com aquilo, aí você, em vez de jogar uma pá para tentar ajudar, você quer jogar a pá para tentar cobrir aquele tudo junto, né? Joga a pá para tentar tirar aquela pessoa do buraco, né? Existe um ditado assim que se a pessoa já está caindo, vamos acabar de empurrar, né? Mas não, o cristão não pode pensar assim, né? De hoje de manhã também, o pastor falou que evangélicos tem um monte, mas cristão, pelas vestes, já dá para saber que é cristão. Amém, é nosso testemunho, né? Vamos falar sobre isso também, que a prioridade do cristão é ter testemunho. Então vamos dar início aqui ao nosso tema. Eu esqueci meu celular em casa, bênção, né? Trouxe a Bíblia, mas esqueci o celular. Só que tinha mensagem lá que eu tinha separado para a gente ler, que eu não achei nas minhas mensagens lá. Eu tenho um compêndio de mensagem, mas é pouco, né? Não é igual meu pai, irmão João, esses homens veteranos aí que tem mensagem, né? Bastante mensagem. E na maioria eu acho no celular, né? Nos aplicativos, né? A palavra original, a mesa. E eu acabei esquecendo o celular. Mas tudo está certo, né? Vamos deixar para o próximo culto. Vamos ler aqui em São Mateus 16, 26. São Mateus,
capítulo 16, versículo 26. Pastor Wesley, por favor, o senhor se aproxima aqui de nós, com a experiência do pastor, o senhor vai nos ajudar aqui com as respostas, com a sabedoria, né, que Deus deu para o pastor nos ajudar, né? 16, 26. E os irmãos também, esse irmão Márcio, o irmão tiver algo para falar dentro desse tema. O irmão falou disso aí, não se acanhe, vem aqui à frente e vamos participar, né? Nós estamos aqui em família, né? Então vamos levar isso aqui bem tranquilo, né? Calmos. Isso, vamos como se fosse um podcast, né? Eu já deixei nessa posição mesmo para a gente fazer dessa forma, né? O certo é a gente colocar uma mesa central aqui, né? E todos com a Bíblia aberta, aí fica. Nós vamos aperfeiçoando, né? Vamos lá, 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém? Deus continue abençoando, né? Isso fala um pouquinho de prioridade, né? O que fala aqui, Thalita, que você entendeu sobre prioridade? Eu vou ler de novo, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não está com a mente ali aprofundada naquilo que realmente, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Às vezes está atrás de coisas materiais. Olha aqui, aí depois vem falar, e se perder a sua alma? Será que ele está dando prioridade às coisas eternas? Responde mais ou menos as suas palavras. Ele está em busca de outras coisas, mas a prioridade mesmo dele é a alma. Pastor, agora vai estrumufar, que fala não, né? Não estribunfa ali a Bíblia, né? Vai estrinchar, Agora, presta bem atenção e aí vai ficar mais fácil para vocês responderem. Amém. Glória a Deus, né? Como que é a palavra aí, irmão? Destrinchar. Eu lembrei do irmão Rosalvo. Ele tem hora que tem umas palavras bonitas, né? Difícil. Aí ele, na oração, ele fala assim, estamos, como fala? Atrás da palavra, é uma palavra difícil. Entrincheirados. É muito difícil, né? Entrincheirados atrás da palavra. O óleo de irmão. Ele fala muito bonito, né? Mas é um assunto muito bom, né, irmãos? Falando sobre prioridade. O primeiro ponto que nós devemos entender é aquilo que você tem, que você coloca prioridade, né? Prioridade significa o quê? Primeiro, né? Prioridade já está na palavra, você coloca em primeiro lugar, né? Só nisso você já responde. O que é prioridade? É aquilo que eu coloco em primeiro lugar. Então, tudo que primeira coisa, você tem que descobrir qual que é a sua prioridade. É lógico, o natural tipifica o espiritual, né? Você, por exemplo, as meninas aí que não casou ainda, jovens, a tua prioridade é o quê? Você adquirir uma boa família, né? Ter um casamento, ter filhos, ter isso e aquilo. Então, você coloca diante de Deus aquilo e você busca, né? Para você alcançar aquilo. A nossa prioridade maior é o que? Nossa salvação, né? A salvação das nossas almas. Lógico, aqui na terra nós vamos trabalhar, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos, né?
Nós temos que fazer essas coisas, mas o que nós devemos colocar em primeiro lugar? Esse é o assunto. Então, ficou mais fácil, né, para as irmãs participar, né? Deu uma como é? Uma luz, né? Então, o exemplo, durante o ano, você fazer vamos dizer assim, um planejamento, vamos colocar planejamento durante o ano. Você faz um propósito com Deus. Olha só, a minha prioridade nesse ano é não faltar nenhum culto. Entendeu? Você coloca aquele por prioridade, né? Minha prioridade é ler mais a Bíblia. O irmão disse aqui, coisa boa, né? E ficar meio estranho se esquecesse a Bíblia, né? Trouxesse o celular. Então ele esqueceu o celular. Então qual que é a nossa prioridade em casa, quando nós estamos em casa? É o celular, ou é a família, ou isso, aquilo? Então é um assunto amplo, né? Mas vamos aí a participação dos irmãos também? Então aqui, nós lemos, Nicole, primeiramente, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você quer falar ou só você quer já dar um parecer sobre prioridade? Será que esse homem está ganhando o mundo? Ele está priorizando o quê? Ele está priorizando a carne humana, tipo, o que tem aqui na terra, mas o que você tem aqui na terra não vai até o céu. Não vai entrar no céu, né? Verdade. Então, e pode perder a alma. Às vezes ele dá Momelk. Fala um pouquinho sobre isso. Nós vemos aqui no versículo 25, né? Que fala assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aí eu até tinha lido esse versículo há um tempo atrás e escrevi aqui, né? Sobre a renúncia. Jesus, ele começa falando sobre a renúncia, né? Renunciar a si mesmo, no versículo 24. E ele explica, porque às vezes a gente toma como prioridade as nossas questões aqui nesse mundo, né? É trabalho, é o estudo, é você ganhar dinheiro, é construir um patrimônio, tudo isso é muito bom, mas não deve ser a sua prioridade. Por isso que Jesus fala que aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, o pessoal fala assim, né? Quero fazer minha vida aqui, na hora que eu tiver com a vida feita, eu fico tranquilo. Fazer meu pé de meia, ficar tranquilo, mas é isso que Jesus quis dizer. Às vezes as pessoas se perdem a sua vida espiritual, sua vida interna, para cuidar das coisas dessa vida terrena aqui, né? E o nosso grande tesouro realmente não está aqui. Por isso que ele continua dizendo que quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Ou seja, por exemplo, a gente vê a história do jovem rico, né? Com certeza ele era um homem de muito sucesso. Provavelmente ele era muito popular, famoso, ele tinha uma boa vida aqui. Mas o que Jesus falou para ele? Renúncia isso aí, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Então ele ia perder toda essa vida que ele tinha. Só que ele iria ter ganhado a vida eterna, que é muito mais excelente, muito maior do que qualquer outra coisa que a gente tem aqui. Então esse é o meu entendimento quando Jesus fala sobre isso, nesse versículo 25. Que você coloca em primeiro lugar, como mais importante, as questões alheias desse mundo, né? A vida terrena aqui, e deixa a nossa vida espiritual em segundo plano. E Deus, ele não fica nesse lugar, no segundo plano. Manatiele, dá uma melhorada nesse microfone aqui, ó. Se você puder tirar o efeito, dá uma melhorada aí para mim, por favor. Manatiele, nós estamos vivendo agora muito acelerado, né? A nossa vida está muito acelerada. Eu particularmente, a minha vida é muito acelerada. Se eu contar assim, quantos minutos eu converso mais no celular com a minha esposa do que pessoalmente. Isso é que eu estou falando, é a verdade. Porque às vezes nós já levanta meio atrasado. Bom dia, as crianças arrumar, vamos embora. Aí chega no almoço,
já tem que fazer o almoço, aí conversa um pouquinho, como é que foi o teu trabalho, aí de tarde já é mais acelerado ainda. Então assim, nós estamos vivendo, isso está desorganizando as nossas prioridades, essa acelerada, essa vida cotidiana nossa, está assim, embaralhando, está fazendo com que nós temos confusão com as nossas prioridades. Eu creio que, igual falou sobre o planejamento, né? Se a gente, igual, tipo, nós mulheres, eu já trabalhei muito fora e sei como que é difícil, é bem acelerado mesmo, ainda mais com criança pequena, que a mãe o pai também, né? Mas a mãe eu falo que é mais, porque a cabeça vai a mil, principalmente quando a criança adoece. Você está lá no trabalho, a criança está na escola, ou está com a avó, ou está com alguém, você está lá, só que tua cabeça está a mil, né? Pensando, como que está a criança? Então, e os deveres de casa. Se a gente não planejar, a gente enlouquece, né? E isso tira, eu falo assim, tira até a gente de si, muitas vezes. Igual quando eu trabalhava fora, o Wesley ficava falando, nossa, você está muito nervosa, você está muito agitada. Por quê? Porque se a gente não se planejar, a gente fica fora de si, pensando que não vai dar conta, que não é uma mãe presente, uma mãe boa, porque a gente se cobra muito, né? Então, eu penso que se a gente planejar, a gente tem prioridade de, tipo, num sábado, ter um dia para a nossa família, né? Eu penso assim. Agora, se a gente viver nesse ritmo do mundo, que é tudo turbulento mesmo, as horas estão voando, o dia passa que a gente não vê, né? Se bobear, os nossos filhos crescem, a gente não vê. Então, eu penso assim, uma coisa bem planejada tem como prioridade, a gente priorizar, assim, a Deus em primeiro lugar, nossa família, né? Aí, fala do lado humano. Assim, você falando assim, o que você sabe. O que eu tenho que fazer é isso. Mas fala do lado humano, assim, por exemplo, isso está atrapalhando, por exemplo, as pessoas virem à igreja, assim, como você falou, planejamento. Está atrapalhando? Eu creio que sim. Irmã Suzana, porque responde. A maioria, principalmente a mulher, né? Falar, eu não dei conta de fazer ontem, eu vou ter que fazer hoje, e aí deixando a Deus de lado, né? Coisa que não é o certo fazer, né? É dentro dessa mesma pergunta, né? A irmã trabalha também, né? Acorda cedo, eu vejo muitas vezes passando muito cedo, né? Para ir trabalhar. E a irmã Natiele tocou num assunto bem importante sobre planejamento. Isso. E às vezes a nossa rotina acelerada atrapalha nós priorizar o que é mais importante. Você tem que se organizar, senão atrapalha sim. Então, igual o irmão falou, eu trabalho todos os dias, né? Então, se eu não me organizar, atrapalha. Tipo, na quarta-feira tem culto, então eu já levanto, já faço a oração, né, e peço para Deus me dar força, para Deus ajudar. À noite tem culto, eu já me lembro do culto. Então, você está trabalhando ali durante o dia, mas aí você fala, nossa, eu tenho que chegar em casa. Só já priorizou o culto, né? Isso. Mesmo que o dia tem que trabalhar, mas é organizar, né? Organizar, porque eu já sei que aquele dia vai ser corrido. Então, vai ser o trabalho fora, o trabalho em casa e o tempo de vir no culto. Então, sim, você tem que se organizar, senão você não dá conta. Não dá conta. O irmão Melquisedeque trabalha, mas não tem filhos. Como é que é essa rotina de priorizar o que é importante na nossa vida? Porque está muito acelerado, né? Está muito acelerado. E o tempo está muito acelerado, né? Hoje, o tempo está valendo muito dinheiro, né? O tempo está valendo muito dinheiro. Se aí você não se programar, você perde dinheiro também, né? É verdade. Eu estava pensando aqui, enquanto as irmãs estavam falando, eu ouvi o pastor Edson Honório falando que hoje o diabo, ele
O trabalho dele é colocar várias distrações na nossa vida, né? E essas distrações, ela tira a nossa prioridade, porque a gente fica perdido nisso tudo, igual a irmã Thierry falou. A gente fica perdido, porque vamos supor aqui que na nossa vida tem muitas coisas que são importantes, né? É claro que, primeiramente, a nossa vida espiritual, ela é a primeira na lista. Mas você tem a sua saúde, você tem o seu relacionamento, ou seja, sua família, quem tem filhos, os seus filhos, depois você tem seu trabalho, você tem responsabilidades. Então, você vai ter que colocar no papel o que é mais importante, então, e depois você começa a agir em cima disso. Então, né? o senhor estava falando que a gente sabe qual que é as nossas prioridades, está ali, né? Exato. Tudo organizado. Mas esse tempo que nós estamos vivendo está modificando, né? Uma coisa está pegando aqui e colocando em primeiro, né? Então, está modificando as prioridades, né? Isso é verdade. Então, esse tempo, né? O que é mais essencial na nossa vida, nós estamos deixando de lado. Isso não é bom, né? E como ordenar as prioridades? A irmã Natiele falou muito bem sobre a gente fazer planejamento, programações, né? E como ordenar as nossas prioridades? Cada pessoa tem um jeito, né, de se organizar. Eu vou falar da Cheryl, né? Esse microfone, se você tirar um pouquinho mais de grave aí, irmão João Vitor, vai melhorar para nós. Pega esse aqui, irmão. A irmã Cheryl, ela tem o costume de colocar num planejamento lá, escrito, no computador ou no celular, tudo que ela precisa resolver naquele dia ou naquela semana. Então, ela coloca o que é de importante ali para ser resolvido. Então, por exemplo, tem no começo do dia, vamos dizer, o devocional, né, o momento de ler a Bíblia, orar. Depois vem o trabalho, vem outras coisas, questão de saúde, às vezes tem um exame para fazer na semana, então tudo está ali. Eu vejo que cada um tem um jeito de se organizar. Outras pessoas conseguem muito bem colocar isso só na cabeça. Né? Segunda eu tenho que fazer isso, terça eu faço isso, quarta eu faço isso, quinta, sexta, sábado, domingo. Né? Tem muita gente que já consegue fazer isso mentalmente. Outros precisam anotar numa agenda, né? Sempre carrega um papelzinho no bolso para lembrar que tem que ser feito. Eu procuro fazer dessa forma, de anotar realmente no celular. Às vezes a gente coloca um alarme para poder lembrar, ou para você não se perder com o tempo em outra atividade, e às vezes essa outra atividade toma tempo que você precisa fazer depois. Por exemplo, em questão de saúde, você chega, eu falo por mim, eu gosto de chegar do trabalho, eu fico um pouco ali com meus pais, tomamos um café, eu gosto de fazer alguma atividade física, né? Então eu tenho um tempo para fazer atividade física, mas se eu me perder, por exemplo, vou me trocar, me perco lá, mexendo no celular e fico ali matando tempo, quando eu fui ver já perdi o horário. Aí atropelou todas as outras coisas que eu tinha que fazer para frente. Então, o corpo, a mente humana, ela também enfrenta uma luta, né? Para você desenvolver um hábito nas coisas, é em torno de uns 3, 4 meses para você conseguir desenvolver o hábito de fazer aquilo. Por exemplo, tem irmãos que acredito que é automático, eles já acordam cedo, a primeira coisa que eles já fazem é ler a Bíblia enquanto o café está sendo passado. Já virou um hábito, então aquilo é uma prioridade que já se tornou algo na vida dele que ele não tira por nada. Ou outros colocam um programa de rádio para ouvir, uma reflexão de um pastor, um louvor. Cada um tem a sua maneira. Então eu vejo que como organizar isso é realmente você fazer aquela lista. Poxa, o que é mais importante para mim na minha vida, primeiramente? Então você vai lá, analisa o que a palavra diz. A palavra diz que primeiramente é Deus. Busca Deus sobre todas as coisas. Então coloca isso já como prioridade no seu dia. Primeira coisa, faça uma oração, leia um versículo da Bíblia, 5, 10 minutos. Se você tiver um momento de oração de 5, 10 minutos por dia, você já vai ter orado muito mais do que muita gente. Coloca isso durante um ano, 365 dias você orando
10 minutinhos por dia. Quanto que não dá de oração? Dá muito tempo de oração, né? Então, às vezes, a gente realmente faz essas contas, né? E colocar isso na nossa vida. Dormir mais cedo para poder acordar mais cedo e aproveitar. Tudo é uma questão de equilibrar isso aí. Tem uma história que eu ouvi, o mestre ali ensinando o jovem, ele pegou um tambor, né? Um tambor de 200 litros grande, e tinha algumas pedras, alguns materiais ali no chão. Aí o mestre tentando ensinar o menino como que ele ia organizar as coisas da vida dele, né? E aí ele pegou e falou o seguinte: menino, pega essas pedras grandes e coloca dentro desse tambor. Aí o menino foi lá, pegou todas aquelas pedras grandes, enormes, e colocou lá. Perguntou: tá cheio esse tambor? Ah, tá cheio, já encheu, tem pedra até aqui. Ele falou: não, então pega aquelas pedras mais pequenas e coloca aqui dentro. Aí foi colocando, e colocou 1, colocou 2, colocou 3 baldes e foi encaixando, aquelas pedrinhas foi encaixando. Aí ele falou: tá cheio? Ah, acho que tá cheio agora. Então pega aqueles baldes de areia e põe aqui. Aquele menino começou a despejar a areia foi entrando por ali, foi indo que coube a areia. Tá cheio agora, menino? Tá cheio, olha, tem areia até na boca aqui do tambor. Agora pega a água, coloca a água aí dentro. O menino despejou a água, 2, 3 baldes, e aí a água transbordou ali. Falou: agora tá cheio, né? Ah, agora tá cheio. Aí ele perguntou: o que você aprendeu com isso? Ele falou: mas eu não entendi muito bem não, mestre. Ele falou assim: então é o seguinte, a nossa vida é igual esse tambor. Começa pelas coisas grandes primeiro. Então é as coisas mais importantes primeiro que você começa a colocar na sua vida. Exatamente. Então você coloca primeiro Deus, coloca a sua família, sua saúde, você, seu trabalho. Depois vem as outras coisas, vem o lazer, vem as outras coisas que Deus vai acrescentando na sua vida. Então se preocupe primeiro com aquilo que é mais importante, né? Que as demais coisas vão chegando. E a nossa vida é que nem um pilar, né? Que nem pilar de um teto. A gente tem que ter aquilo que é mais importante bem estabelecido para que sustente tudo. Se a gente tira uma coluna, as outras começam a ficar fragilizadas. Por exemplo, se você tira Deus da sua vida, certamente o teu compromisso com a igreja, o teu compromisso com os irmãos, você vai estar enfraquecido, a tua vida espiritual vai ficar enfraquecida, o seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos. A gente sabe que essas coisas, elas ficam abaladas quando nós tiramos Deus da nossa vida. Então, é realmente começar pelo que é mais importante, que é buscar o reino de Deus primeiro. Amém. Graças a Deus, né? Irmão João, senta aqui, irmão João. Fica perto de nós aqui. Dá uma melhorada aí, irmão. Pode trazer aqui o tablet para mim que eu melhoro aqui para a gente. Então vamos prosseguir aqui. O pastor Wesley quer falar alguma coisa dentro disso? Para nós organizar as prioridades? Eu acredito que tudo que foi falado é válido, né? A gente organizar o tempo nosso. É uma coisa muito difícil, a gente acha que é fácil, mas não é fácil. Igual você falou, é corrido. Então, principalmente quando a gente chega em casa, a gente organizar o tempo dentro de casa, né? Se nós for fazer observar, às vezes nós fica mais tempo no celular do que com a família, não tem diálogo mais, está acabando o diálogo, justamente por causa do tempo que não consegue se organizar, né? Então a gente crê assim, o que os irmãos falou é um fato, né? A gente tem que organizar o tempo, que é muito importante, né? Saber organizar. Ainda mais quando tem filhos, né? Ainda pior ainda. Porque eu acredito assim, igual a irmã Suzana tem quantos filhos tinha? Entendeu? 6 filhos. Você já pensou que a irmã sempre trabalhou, né? Sempre. Já pensou você cuidar de 6 filhos e ainda ter que trabalhar fora? É muito difícil, né? Se não tiver Deus, a ajuda de Deus, né? Igual, aí a gente observa, né? O pai e a mãe faz a parte dele, né? Faz a parte dele, é prioridade, né? Ensinar os filhos, né? A vontade da irmã Suzana é de ver todos os filhos na igreja, né?
Mas só está, por enquanto, só está a irmã Natiele de todos os filhos, né? E o Gabriel. Mas sim, a vontade não era de ver todos aqui, né? Com a família abençoada, com filhos, tudo. Mas às vezes já perdeu. Por quê? Né? Tudo tem um propósito, né? A gente não pode ficar questionando as coisas. Tudo tem um plano, né? Tudo tem um planejamento. Então é o que nós estamos falando, né? Coloca tudo na mão de Deus, né? Tenha prioridade Ele. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essas demais coisas é tudo, né? É emprego, é dinheiro. Uma coisa interessante, nós temos que aprender assim. Muitas vezes, a visão da humanidade se a pessoa está bem, está ganhando muito dinheiro, ela é uma pessoa próspera, e não é. Né? Prosperidade é você não sentir falta de nada. Isso é ser próspero. Muitas vezes a pessoa tem dinheiro, mas tem falta de alguma coisa. Então a pessoa que ela é próspera, ela não sente falta de nada. E existe um vazio no coração do ser humano, só é preenchido quando realmente Deus, o Espírito Santo, entra nesse coração. Então quando você aprende, né, que Jesus é o primeiro na sua vida, então tudo se torna mais fácil, né? Tudo. Então é basicamente isso. Amém, graças a Deus, né? E o senhor falou uma coisa importante sobre o tempo, né? Antigamente o cumprimento era um abraço, depois passou um aperto de mão, aí hoje é assim. Tem vezes que a pessoa só faz assim, ó, tão rápido que não está, né? Bom. Então o Eduardo mesmo, filho do irmão Rosalvo, faz assim, né? Vem aí na olho. Então o tempo está corrido demais, né? E nós não conseguimos priorizar o que é mais importante. São Mateus 22, aí eu queria que o irmão João falasse um pouquinho sobre aqui essa prioridade, que é o mais importante da nossa vida, né? Deus é a nossa prioridade. São Mateus 22, 37 e 40. Depois o irmão pastor Wesley também fala um pouquinho sobre esse versículo aqui. Vamos ler então, São Mateus 22, 37 ao 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, entendimento também, né? Pode se dizer. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Amém. Graças a Deus. Primeiramente, né, justificando aqui, eu estava bem empolgado assistindo o companheirismo de Castrante. A hora que o pastor Zé falou assim, nesse momento está tendo companheirismo no inferno lá, eu falei, nossa! Já saí para o banheiro lá. Você sabe aquele banho, sabe bem? Banho de gato. É. Mulher sabe como lavar carro, né? A lavada mais boa é mais... É simples, mais, o senhor fez a lavada simples. Foi uns 30% mais ou menos. Mas estou aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o nosso pensamento, é coisa para cristão isso aí, né? Porque não é qualquer um que faz isso, não. E só Deus na nossa vida, dedicar o nosso tempo para Ele, né? Você está falando do tempo aí, e eu estava pensando uma coisa, coisa que ninguém consegue fazer, já lutei para isso, dividir os horários. Nosso tempo. A irmã Marinha, antigamente, se a irmã Suzana lembra, se era do tempo dela ou não, ela cantava o hino, tantos tempos, tantas horas para tal coisa, tantas horas para tal coisa, e tantos, entendeu? Para dormir, para trabalhar, para servir a Deus. Mas olha, é difícil fazer isso aí, ó, você dividir isso aí. Às vezes o tempo que você tem para Deus, você pega o celularzinho, vai lá mexer. Quando você vai lembrar, meu Deus, perdi muito tempo, né? Na verdade, eu estava assistindo uma boa coisa, né? Você estava falando sobre correção lá. Mas isso mesmo, Lézer, eu vejo uma coisa aí que
é só Deus na vida da pessoa. Para amar um ao outro, de todo o nosso pensamento. Você pensar só coisa boa, só vendo coisa boa, embora que a nossa mente é um campo de batalha, vem tudo, né? E depois tem que ter um filtro para filtrar o que é bom e o que é ruim, né? Não deixar o ruim descer, né? E somente o bom desceu para dentro do nosso coração, nossa alma. E eu vejo isso aí uma coisa muito, muito boa. Mas nós dependemos muito de Deus, precisamos muito, muito mesmo estar em atitude de oração para Deus nos abençoar, né? Nessa parte aí. Outra pergunta, irmão João. Amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo da família? Ainda fala, né? Amar a Deus, amar o seu irmão como a ti mesmo, né? Por exemplo, você não vai você mesmo pegar uma faquinha e falar, eu vou cortar meu dedo. Você entendeu? Então você não vai, como diz, fazer isso com outra pessoa. Por quê? Porque se você fizer, você vai lembrar, poxa vida, eu fiz isso em mim, que eu senti tão mal, sofri com isso, então eu não passei com outro. Então eu vejo que você tem que considerar até acima, né, o próximo irmão, considerar até superior a mim. Então eu vejo isso aí, né, que a gente tem que colocar, tem que viver para os irmãos também. É isso aí. Quem já deixou filho, esposa em casa para vir na igreja? Não se aprontou e... Não, vai ficar aí. Quem já fez isso? Não, eu nunca fiz. Eu ajudava. Mas não é Deus e depois a família? Olha, como eu tinha na época, deixa eu ver, o Tiago era muito pequeno, então não podia contar muito com ele. Os 5, né? E eu juntava, dava banho nas crianças, a Rosa ajudando, eu ia pentear o cabelo, até ele tem uma lenda que eu disse que eu pegava as meninas penteando o cabelo, que eu punhava a mão assim no queixo assim, não sei se já contaram para vocês, o Manto já era mais antigo um pouco, e elas não gostavam, sabe, mas era para ajudar. E tinha vezes que chegava a irmã lá com o filho, moço, e fazia janta, e jantava, dava janta para esse povo, para as crianças, tudo, olha, era uma correria, mas todos nós ia, minha esposa naquele tempo, né, ela vinha na igreja, e eu creio que uma hora ou outra ela vai vir ainda, se Deus quiser, Deus me diga. Amém, graças a Deus. Irmã Suzana, agora passou para a irmã Suzana, né? Quantas mulheres lá na casa da irmã para se aprontar para vir no culto? 5. 5, né? É sofrido, né? Tempo sofrido, né? Bastante. Como é que era? O irmão falando de planejamento, como é que era todas, né? E mais os meninos, para não perder o horário do culto. Tinha que se priorizar o culto, né? Tinha que se organizar. Começar 4 horas da tarde, já dava banho num, aí quando eu vi o outro já estava descabelado, e assim. É igual o meu irmão falava, pegava aqui, penteava rapidinho, uma penteava a outra, e era corrido. E quando é pequeno, na hora de sair, faz aquilo, né? Isso, é bem sempre isso. Assim, né? Na hora que vai sair, na hora que fecha a porta, tem que voltar, trocar. Irmão Melquisedeque, o povo de Israel, dentro desse contexto que nós lemos aqui, né? De priorizar a família, mas naquele tempo houve 2 pecados que atrapalharam o povo de Israel, que era idolatria e prostituição. Isso atrapalharam eles servir a Deus. A pessoa que aí tem servir a Deus com sabedoria, não ser aquele servo que é fanatismo. Fala um pouquinho sobre isso. Se a gente pegar o natural, né, e comparar com o espiritual, é a mesma situação. Por exemplo, o nosso corpo ele tem uma função que se chama homeostase. Homeostase, o corpo procura equilíbrio em tudo. Então, por exemplo, se você
entra num ambiente muito quente, o seu corpo ele vai trocar a temperatura com aquele ambiente. Então você começa a suar, ou para que o teu corpo se adeque com aquela temperatura. Por exemplo, às vezes você está com muito frio, o ambiente está muito frio e você está muito quente, logo você começa a sentir calafrios, porque o seu corpo está tentando equilibrar a temperatura, mas ele também não pode ficar com uma temperatura muito fria. Ou, por exemplo, quando você consome muito sal, isso desidrata um pouco o seu corpo, então o que ele vai fazer? Ele vai reter mais líquido dentro do corpo para ajudar ali os músculos nas atividades. Então, eu vejo que a vida espiritual, como o irmão Eliezer mencionou, não é ser fanático no que você faz, ou seja, você tem que colocar Deus como a prioridade na sua vida em primeiro lugar, mas não passar por cima de outras coisas de uma maneira fanática sem a direção de Deus. Como o irmão João falou, né? Isso. Sobre arrumar as crianças, ajudar, né? Trazer todos, né? Porque algumas pessoas se tornam ignorantes em relação a isso, né? Por exemplo, já foi muito citado aqui na igreja a época em que os pastores começaram a pregar a mensagem o sinal. E aí os pais liam aquele parágrafo da mensagem o sinal que o profeta falava para tira isso, tira aquilo, põe o pontapé afora. E aí muitos por um zelo excessivo e pela ignorância acabaram criando revolta nos filhos pela maneira como aplicaram o sinal. Prendiam as meninas em casa, qualquer coisa era croque, era pontapé, era aquela coisa, digamos assim, aquela coisa de doido, entendeu? Mas o que? Um zelo excessivo, mas esqueceram da parte que falava, que era aplicar com amor. Aplique o sinal com amor, oração. Hoje, graças a Deus, nós temos um pouco mais de entendimento quanto a isso. Eu acredito que você estava lendo, acho que nem acabava de ler o resto do parágrafo, né? Não, vamos pegar isso, nem ouviu o profeta falando que é com amor, né? O restante, né? Não, vamos jogar isso fora, né? Então, isola o parágrafo. O problema é isso, isolar o parágrafo. Você tem que ler todo o contexto da história. Só quando você pega um parágrafo da mensagem, isola aquilo, você cria até uma doutrina em cima daquilo que não existe. É verdade. E aí é isso, irmão Eliezer. A gente tem que encontrar o equilíbrio nisso que o irmão quis dizer. Por exemplo, você está lá no trabalho, por exemplo, eu sou dentista, eu estou ali cuidando de alguém, né, fazendo um procedimento. Naquele momento não é hora de eu parar, ajoelhar no chão e começar a orar. A não ser que seja uma coisa de Deus, realmente, uma coisa atípica. Faz antes, o senhor me ajuda, eu vou entrar num procedimento aqui, o senhor me ajuda. Faz isso antes, né? Mas é o equilíbrio. E Deus, o Espírito Santo, ele é equilibrado. Deus, ele é o centro de todas as coisas. Então, se você chama ele à cena na sua vida, ele vai te ajudar a ter equilíbrio nessas coisas. O Espírito Santo, ele é o ordeiro. Por isso que o profeta pregou, inclusive, a mensagem à ordem na igreja. O Espírito Santo, ele é ordeiro. Deus é organizado. Então, ele dá essas ferramentas, ele dá essa inteligência para o povo dele. Amém. Agora vamos partir para as moças aqui sobre a prioridade que nós estamos falando de se organizar. Como que é a rotina de escola? Aí, e dentro disso, nós temos prioridade à palavra de Deus. Então, a rotina da escola, das tarefas, de cuidar do irmãozinho, de lavar a louça, de limpar a casa. Como que é? Pode falar, fica à vontade. Também é um pouco corrido e não tem muito tempo para dedicar a Deus. O único tempo para dedicar a Deus que eu tenho é à noite, para ler uma Bíblia, orar, porque eu acordo cedo, eu vou para a escola, chego meio-dia e espero meus pais chegar.
Aí eu tenho que fazer as coisas que minha mãe manda para mim fazer em casa, cuidar do meu irmão, fazer tarefa, estudar para a prova. Aí é muito corrido. Aí o único tempo que eu tenho para Deus é de noite. Eu vou para a escola às 7 horas, aí eu chego 4 horas da tarde. Aí tem as tarefas da plataforma, que é no celular, que tem um monte de coisa para fazer. Tem tarefa de inglês, de todas as matérias. Aí tem também tem que ler livro, fazer resumo, tem que estudar. Um tempo aí. Quando você está com o celular ali, você prioriza só isso ou dá uma fugidinha ali no YouTube, nas outras redes sociais? Qual que é a prioridade em relação a isso? Ou é só estudo mesmo? Não, claro que não, né? Porque não dá também ficar toda hora estudando. Ali, né, focado naquilo, né? Então nós temos que ver qual é a nossa prioridade. Pastor Wesley, qual é o tempo de qualidade que o senhor tem dado à palavra de Deus? Comprometimento. Fala um pouquinho de comprometimento para ajudar os irmãos. Comprometimento, né? É uma palavra muito forte também. Tudo que nós estamos falando, tá comentando com o Mel aqui, tudo que nós estamos falando aqui, falar aqui é bonito, né? Lindo. Mas o difícil é você colocar em prática isso. Se não for com a ajuda de Deus. É o que nós sabemos, né? É o que a nossa mente já tem prioridade sobre aquilo, né? Mas no dia a dia é difícil colocar em... Totalmente. Se Deus não ajudar, a coisa é muito difícil mesmo você colocar em prática, arrisca mesmo aquilo. É igual nós falamos, a gente pensa, né? Tudo é válido a gente organizar tudo, mas e colocar em prática, né? Nós temos que aprender a colocar, pelo menos tentar, né, irmão? Colocar em prática aquilo que nós ouvimos, né, nos cultos. Isso aqui é um aprendizado para nós estamos aprendendo. Isso aqui é bom, um conversando com o outro, trocando experiência, que nós aprendemos, né, irmão? Não é que a gente é mais velho, nós não vamos aprender, nós aprendemos até com as meninas aqui, ó, que é nova. Agora, você já pensou, ela... Quantos anos você tem, Fê? 10 anos. Ela falou assim que é muito corrido. Mas você já pensou para um pai, para uma mãe? Né? Já pensou para uma mãe que tem 6 filhos? Como que é no dia a dia, né, irmão? O irmão João falou uma coisa, o senhor falou, quem deixou a família em casa porque ela atrasou, né? Eu já fiz assim, meu irmão, eu fiz diferente. Eu já fiz assim, ou eu venho de moto, já fiz isso. Eu vi que estava atrasado, falei assim, vocês ficam arrumando que eu vou na frente. Né, vou de moto, ou senão eu já fiz assim, eu vim de carro, depois eu falei para minha prima me buscar, já aconteceu disso, né? Falar assim, a hora que eu estiver pronta, você manda uma mensagem que eu mando ir buscar vocês. Que eu preciso, a gente que é obreiro, né? A gente tem que vir, né? Chegar mais cedo, tudo. Então, às vezes, atrasa. Então, a tática minha é, eu vou na frente, depois eu falo para alguém buscar. Pelo menos nós estamos aqui na frente, né? Então, é interessante. Mas, uma coisa que nós temos que pensar, pedir ajuda de Deus, né? Para tudo. Porque você sabia que o inimigo ele usa essas coisas para tirar nossa bênção lá em casa. Às vezes, né, atrasa. Você sabe que nós temos que chegar cedo, meia hora. Mas aí o que o próprio inimigo faz? A coisa desandar lá, atrasar, para você sair do equilíbrio. Aí você sai do equilíbrio, briga, perde a bênção lá em casa. Antes de chegar no culto, já perdeu a bênção. Por quê? Brigou, ficou estressado, irritado. Uma pessoa que irrita não é Deus. Deus não deixa ninguém irritado. Então é Satanás que irrita nós. Né? Aí surge até aquela palavra, você não me ama. Aí vai falar no púlpito sobre amor. Então, e às vezes a gente quer colocar a culpa no outro. Não, nós atrasamos por causa de você, por causa do outro. Todos nós somos culpados. Nós não tem que ficar colocando culpa no outro. Quando você coloca a culpa no outro, você está jogando a responsabilidade tudo no outro.
E não pode também, né? A família é um conjunto. Então, se nós chegou atrasado, a culpa não é de um só, né, irmão? É de todos nós. Por quê? Um não ajudou, né? O irmão João falou que ajudava. Né? É um conselho bom, né? De hoje em diante eu vou fazer o cabelo da Nicole. Eu vou fazer teu cabelo. Você vai confiar em mim. A Melicinha também vai fazer uns penteados bonitos nela. E vai adiantar. Né? Vocês confiam? Né, irmão? Fazer uns penteados bonitos. Pastor Wesley falando aí, né? Sobre sair atrasado pro culto, às vezes o homem tá pronto lá no carro buzinando e as janelas tudo abertas, as portas tudo abertas em casa, aí como é que faz, né? Quer chegar rápido, mas não ajuda nem a fechar as coisas. Terminou de tomar café, tá todas as coisas em cima da mesa. Como é que não guardou a manteiga, não guardou o leite, vai azedar tudo na hora que voltar e fica aí buzinando. Mas aí entra na questão... Isso é verdade, tem que também ajudar, né? Ou senão lá em casa é assim. A gente é família, a gente nem está conversando aqui, é família, a gente vai aprendendo, né? Tem que melhorar cada dia. Lá em casa é assim, né? Eu apronto, aí eu fico gritando, já é 5h10, já é 5h15, mas isso estressa. É o despertador. Estressa ela, né? Mas a gente tem que ir melhorando, né, irmão? Fazer para ajudar, né? Vai, igual você falou, vai fechando a casa, né? Vai fazendo alguma coisa para adiantar o processo, né? Quando o tabernáculo era ali na rua Duque de Caxias, eu trabalhava no frigorífico, né? E, às vezes a gente trabalhava até no sábado. E era eu que abria a igreja, então já ia direto. Não tinha tempo de ir em casa tomar um banho. Chegava lá, os irmãos já começavam com o narizinho assim, né? Cheirinho de carne. Comer carne não comia não, mas sentia cheiro. Eu chegava cheirando carne lá, porque não dava tempo de tomar banho, né? Então, me lembro que uma vez eu fui na Santa Casa. Cheguei lá, não sei o que eu fui fazer lá. Você vai trabalhar no açougue? Falei, não, no frigorífico. Cheirinho de carne. Então, já aconteceu muito isso aí comigo. Mas eu queria falar, é uma coisa aqui, ouvir é melhor do que falar. Porque você vai falar e você, às vezes, você não pratica o que ele fala. Isso que é duro. Aqui o apóstolo São Paulo diz aqui, no 2 de Romanos, no verso 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Quer que os outros fazem e não faz? Como é que vai? Tu que pregas que não deve furtar, furta. Então, para o pregador é tremendo. E aqui fala, né, 1 Timóteo 5, verso 8, mas esse aqui é para os homens, né, que às vezes fica só esperando a esposa se arrumar e fica buzinando, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. É um puxão de orelha, né? Então, aqui nós estamos falando sobre prioridade. E a irmã Natiele falou algo muito importante no começo. É nós fazer o planejamento, né? A irmã Suzana também diz que acorda 5h30, 6h. Na quarta-feira o pensamento dela é o culto da tarde, da noite. Então, se nós já planejar, né? Deixar a roupa pronta, já até deixar a roupa passada, porque a nossa vida está muito acelerada, as coisas estão muito depressa e nós não temos tempo para nada. E para nós priorizar as coisas mais importantes é fazer planejamento. E o planejamento nosso é partir para o próximo culto, né? E o tempo já foi. No próximo culto nós vamos continuar sobre esse tema, que é bem extenso. Ficou bom, né? Desse jeito, conversando, né? Que bom se os irmãos chegassem mais cedo também, né? E sentassem e nós conversarmos sobre vários assuntos, né? Então vamos nos pôr de pé, irmão Melquisedeque faz uma oração para nós encerrarmos. E nós vamos ter ali 10 minutinhos de intervalo, os irmãos indo no banheiro, e às 7h05 nós já iremos iniciar o culto. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos agradecidos, ó Pai,
por estar aqui na tua presença. Obrigado. Senhor, obrigado por essas palavras que nós ouvimos aqui, a experiência de cada um, o que a tua palavra diz em relação ao que nós precisamos melhorar. Sim. Senhor Jesus, nos ajude, que possamos sair daqui, ó Pai, e colocar isso que nós aprendemos em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos dê força, Deus. Graças. Que o Senhor nos faça ser determinados a viver uma vida realmente de entrega total ao Senhor, buscando primeiro a tua face, o teu reino, Senhor, e as demais coisas. O Senhor nos ajude a organizar, ó Pai, e agirmos com sabedoria em cima disso, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um que está presente aqui, pelos nossos irmãos que nos acompanharam. Continua nos ajudando e abençoando no próximo culto, ó Deus. Abençoa o pastor Osés, a irmã Ana Lei lá em Cacilândia, todos os nossos irmãos também, as congregações que neste momento vai ter culto, que o Senhor esteja com cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus.